Olá, estamos começando mais um Esporte Total aqui pela Terceira Via, seu canal de televisão do Sistema Terceira Via de Comunicação. Campos Macaé, Rio das Ostras, melhor imagem também em HD. Você que não tem TV a cabo pode acompanhar em tempo real pelo www.terceiraviatv.com.br. Hoje, com o Adilson Dutra, como sempre, um prazer muito grande, cônsul de Miracema aqui em Campos, e a presença ilustre do nosso Zé Boquinha, que é comentarista da ESPN. Né? Vamos falar sobre seleção brasileira, vamos ouvir a opinião deles, o que eles estão achando da seleção, se passa ou não passa pelo México, como foi, como é que eles analisam a campanha do Brasil na fase de grupos, não é verdade? Eu sei que eles têm saudade também, como eu, da seleção de 70, de 94, né? E tudo mais. Mas vamos começar. Adilson, você que é de casa, que é aqui da casa, o Zé Boquinha já foi também daqui. Sócio honorário. Sócio honorário, exatamente. E o Zé Boquinha que treinou também o Automóvel Clube, o basquete, num campeonato estadual, 2001. Com sucesso, não foi? Foi em 2001. 2001, exatamente. Né? Agora faz parte do quadro, né, de comentarista da ESPN, participa lá de mesas redondas, participa também de programa online também, não é verdade? Mas, Adilson, conta pra gente aí como é que você viu aí a campanha da seleção brasileira, primeiro jogo, aquele sufoco, empate com a Suíça, muito criticado, inclusive, Neymar criticado, porque prende demais a bola. Segundo jogo também com a Costa Rica, ganhando de 2-0, já nos acréscimos ali. E tudo previsível, tudo previsível. O empate com a Suíça também, nada de assustar, foi estreia. O que assustou foi Neymar, né? Cai, e depois ele criou vergonha na cara e passou a jogar futebol, que é um gêniozinho bom. Eu gosto muito do futebol dele, não temos no Brasil outro melhor do que ele. Agora, a vitória com a Costa Rica deu uma tranquilidade. E a vitória contra a Sérvia, agora sim os nervos estão no lugar e que vem ao México. Eu estou confiante numa boa campanha. Não vou dizer título, no título a gente não pode falar nada, mas pelos adversários. Para mim, a Copa começa, se o Brasil passar, começa a pensar em Copa, em alguma coisa contra a Bélgica, né? Muito bem, se passar pelo México. Passar pelo México, e claro, a Bélgica passar pela Colômbia, né? Muito bem. Meu querido Zé Boquinha, prazer muito imenso ter você aqui com a gente. Né? Sempre que o Zé Boquinha tem oportunidade, de vez em quando aparece em Campos, né? Ele deixou muitas saudades aqui, principalmente aos torcedores, né? Os amantes do basquete, né? Que ensaiou voltar ano passado aí, mas né, foi um campeão aí. Até que fez um brilhareco. Fez um brilhareco e tal, mas... E aí, conta pra gente como é que você está vendo a seleção brasileira? Eu acho que dentro da expectativa, né? É um time muito competitivo, um time que se baseia muito na defesa, isso é muito importante numa Copa. Copa é tiro curto, né? 7 jogos, então o importante é você ter uma defesa muito forte. A preocupação maior no jogo contra a Sérvia, que se falou em altura, né? E eu até fiz um comentário, falei, se eu soubesse disso, eu tinha convocado o Shaquille O'Neal, que tem 2,18 m para jogar, né? Aí vai ganhar de todo mundo, né? E não tem nada disso, né? Eu acho que a altura pesa, mas se você tiver bom posicionamento, e o basquete ensina muito a gente isso, de você, em vez de ir para a bola e para o corpo do jogador que vem, você leva vantagem sempre. E o Brasil teve bem nesse aspecto. Marcelo de cabeçada, uma bola só, que foi em cima do Fagner o jogo todo. Sim, Marcelo e Danilo se recuperando da contusão, o Fernandinho entrando no jogo. Como é que você acha que ele vai manter o mesmo time que começou o jogo com a Sérvia? Precisa ver como é que vai estar o Marcelo, né? Porque esse problema de coluna é daquelas coisas que a gente tem depois de velho, e você sabe que às vezes você dorme bem, levanta da cama e trava, né? Eu tenho muito disso. Aí tem que dar uma chacoalhada nos ossos para se acertar. Eu tinha uma convicção antes da Copa começar que o nosso grande problema na Copa seriam os dois laterais, o Daniel Alves e o Marcelo. Aí o cara fala, pô, mas os dois são os dois melhores do mundo, são os dois melhores laterais atacantes do mundo. E são os dois piores marcadores do mundo, se você analisar friamente. Verdade. O destino fez com que o Daniel Alves não fosse. O Danilo, no primeiro jogo, jogou ali para o gasto. O Fagner entrou no lugar dele também no segundo jogo e jogou arroz com feijão para não se comprometer. E já no terceiro jogo jogou bem. Foi um cara que se soltou mais e eu tenho a sensação que melhor marcador, um cara que tem posicionamento.
E do lado esquerdo, a entrada do Felipe consolidou o time. O Marcelo saiu e o Felipe jogou um partidaço. Atacou, inclusive, teve chance até de fazer um gol. E é a defesa dos meus sonhos, né? 2 laterais marcadores. Porque dali para frente, deixa com o Felipe Coutinho, deixa com o Neymar, deixa com o Gabriel, que a gente vai fazer gol. O Brasil vai fazer gol sempre. Não pode tomar. Interessante, essa coisa, por exemplo, que a pessoa ficou, muita gente ficou assim abismado, né? Surpreso, evidentemente, com a eliminação da Alemanha, né? Vocês acham isso uma coisa realmente fantástica ou já era uma coisa que... A derrota para a Coreia, ela não estava no script, não. Mas as outras, com toda certeza, a gente que está vendo os amistosos, que está vendo a renovação da Alemanha, a renovação não foi como aquela geração de Thomas Müller, aquele lateral, o lateral que aposentou, né? A renovação não aconteceu. Ela tem bons jogadores, mas eles ainda não adquiriram o status de seleção alemã, não. E o treinador deixou o Sané, que para mim é o melhor atacante da Alemanha hoje. Mas tudo bem, isso aí não justifica. Os garotos que jogaram são jogadores para 22. A Alemanha está fazendo projeção para 22. Essa Copa agora, tanto é que eles não se decepcionaram. O torcedor alemão já estava prevendo alguma coisa. Tanto é que quando disseram que dava Brasil e Alemanha, eles já estavam querendo ser o primeiro de qualquer maneira. Então eles abriram, aí dançaram. Bom, estão falando muito... Eu queria falar dessa Alemanha só para me reportar 2014. Se você tirar o jogo Brasil-Alemanha, a Alemanha foi um time comum. Comum, exatamente. O que despertou foi aquele 7-1, mas aquele 7-1 foi em função de uma seleção mal escalada, mal preparada, mal dirigida. O Felipão dormiu naquela Copa. O Felipão acreditou que o time que ganhou a Copa das Confederações era o time, e não era. Nós tínhamos jogadores que não podiam estar na Copa. E escalou muito mal o time. Então a Alemanha teve uma facilidade enorme, e lembrar que no jogo final se o Higuaín faz aquele gol que perdeu, o campeão da Copa seria a Argentina, não seria a Alemanha, não. Então, eu não vejo, nunca vi a Alemanha como esse super time que se pintou depois do 7-1. Aquele 7-1 foi uma aberração e ela mostrou agora que é um time comum. Tomou um vareio do México no primeiro jogo. Quando eu disse que eu queria o Brasil e a Alemanha... E perder da Coreia, sim, não pode perder da Coreia nunca. Mesmo com um time amador da Alemanha, você tem que ganhar da Coreia. Pois é. Daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo bloco, aí vamos falar sobre os jogos que estão marcados para amanhã, França e Argentina, Uruguai e Portugal, mas antes eu queria pedir a você, Átila, coloca aí muita gente fala assim, é porque o Pelé, o Zé Boquinha se lembra do Pelé, você também pegou o Pelé jogando, mas muita gente fala assim, o Negão não jogaria hoje que jogava naquela época, porque iam dar pancada nele à vontade. Veja como é que tomava pancada aí, coloca na tela aí.
Pois é, o Zé Boquinha disse até o placar desse jogo. Você se lembra desse jogo, Zé? Claro. Foi decisão da Libertadores, né? O Pelé, comparar Pelé com Maradona, com Messi, é piada, né? Porque o Pelé chutava com os dois pés, a gente viu aí, né? Da mesma maneira, 1,72 m. saltava acima de Beckham, que ele passava 1 metro, cabeceava como ninguém. Era completíssimo o Pelé, além da força física dele, que ele ganhava qualquer dividida com qualquer zagueiro. A única coisa que E Pelé... outra coisa, ele quando alguém pegava ele com maldade, ele revidava, ele deixava passar e quando sobrava ele pegava o cara também. Não era bobo, não. A única coisa que hoje Pelé não jogaria, ele não terminaria o jogo por causa disso. Ele poderia Porque ter hoje com sido 10, 12 câmeras, ele via os bracinhos E há uma dele. diferença fundamental também na maneira de jogar, que é simples de ver, né? A bola. Né? A bola era de couro. Quem jogou bola lembra, né? No final do jogo a bola pesava uns 5 quilos. A camisa chovendo, aquele então meio... a camisa, a chuteira era com prego. O meião... Na trava, né? Meião, 2 Você quilos. tinha que levar, na Exatamente, segunda-feira você tinha que levar no sapateiro para ele pregar os pregos. Eu, calço 45, tem o tamanho da minha chuteira, o tamanho dos pregos que tinha. Aí você projeta para o jogo de hoje, com a velocidade que tem. E a velocidade que o Pelé tinha, a gente viu aí. Isso, é. O jogo não era parado, o Pelé arrancava. Eu acabei de ver, botaram no Facebook, uma coletânea de gols do Pelé, e eu contei pelo menos 5 gols do Pelé, incluindo aquele contra o México, o único gol que ele fez em 62, que é igualzinho aquele um do Maradona e um do Messi, que falam que foi um gol genial. Naquela coletânea de 20 gols, tem 5 do Pelé, igual aquela. De pegar no meio do campo, driblar a defesa inteira e entrar de bola e tudo. Então é piada, isso é uma das piadas melhores da época, né? Contemporânea. Contemporânea, do modernismo. É verdade. Tentar compará-lo. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo bloco, falando dos jogos programados para amanhã, para este sábado. Segura aí, rapidinho. Muito bem, a gente volta com o segundo bloco de hoje. Lembrando que amanhã já tem jogos aí pelas oitavas de final da Copa da Rússia, não é? E o primeiro deles vai reunir França e Argentina às 11 horas. Zé, quem leva, quem sobra? Que jogaço, hein? Deixaram a Argentina respirar. Agora, não sei não. Né? O técnico já entregou o time para os jogadores, que o grande problema ali, o relacionamento dele, isso estava muito claro durante a classificatória, né? Sampaoli. Sampaoli muito mal. Tanto é que classificou na última rodada porque o Messi desequilibrou. E disseram para ele, ó, filho, deixa a gente tocar aqui, você fica aí distribuindo camisa e vamos ver o que acontece. Aí a Argentina cresce muito, né? A gente sabe o que é o poderio da Argentina, de dentro para fora, a volúpia, é um bom time, só que a França está arrumadinha, né? Então é um jogo de difícil prognóstico, muito difícil. E você, Adilson? Eu concordo. A França, por exemplo, eu tenho 4 favoritos ao título, eu disse aqui, né? Para mim a Bélgica, França, o Brasil, claro, e não sei como é que ele vai encarar isso. Ele vai continuar depois dessa derrota de ontem. Eu estava com uma impressão que a Inglaterra ia deslanchar, mas depois dessa derrota de ontem eu já não tenho mais tanta confiança na Inglaterra assim, não. E a Alemanha, que é finalista para todo mundo, né? Todo mundo fez bolão, botou a Alemanha. Então a França amanhã tem que provar, ela vai ter que provar para mim, né? Se ela merece realmente. Ela vai pegar o adversário mais enjoado. É o único jogo que não tem favorito nessas oitavas, nesses 8 jogos. Então, com muita sinceridade, eu acredito na Espanha, porque a Espanha tem um adversário mais tranquilo para ela, que é a dona da casa, né? Sim, o Zé falou aí que os jogadores se reuniram e disseram, deixa com a gente que nós vamos... Lembrou que Vicente Feola, em 58, que a gente ainda era garoto, e a gente se lembra disso perfeitamente, né? Que Garrincha e Pelé começaram como reservas. O Pelé, na realidade, foi reserva porque ele se contundiu aqui no último jogo treino contra o Corinthians, né? Ele teve um problema. Então, no primeiro jogo, ele não tinha condição física para jogar. O Garrincha não, o Garrincha era reserva do Joel, que jogava muita bola também. Joel, titular do Flamengo, e né? faltou o Julinho Botelho nessa história, que era o melhor ponta-direita do Brasil, teoricamente, né? Porque o Julinho tinha ido para a Itália e então não convocaram o Julinho. Aí o time empatou, segundo jogo, os caras chegaram, tem que trocar todo mundo. O Dino Sani também já estava vendido para o Milan,
parece que isso aí estava pesando no desempenho dos jogadores. Aí entrou Zito, aí entrou Vavá, aí entrou Pelé, entrou Garrincha. Aí. Mazola também já estava vendido. E naquela, Mazola também. eu sei a diferença daquela época para hoje, né? Que o Mazola foi jogar depois na Itália, jogou então pela seleção espanhola e era considerado pela torcida brasileira como inimigo. Passou a ser considerado. Hoje em dia, meu filho. Não... A seleção da Espanha tem 2 brasileiros. E de outras seleções também. Portugal tem 3. Exatamente. Bom, segundo jogo no caso de amanhã, sábado, 15 horas, Uruguai e Cristiano Ronaldo. O Uruguai é o melhor time, né? O Uruguai demonstrou até agora um time muito forte, muito bem liderado. Aí, ao contrário da Argentina, tem um respeito muito grande pelo técnico. O Oscar Tabares é o cara que comanda já há 11 anos a seleção uruguaia. E a gente vê claramente que os grandes jogadores como Cavani e o Suárez, que são os líderes do time, são os caras que benção, seu Oscar. Estamos aqui, vamos jogar. Como é que o senhor quer que a gente jogue? E aí é que flui um grande time. É um time que fez uma campanha redondíssima até agora. E Portugal é o exército Brancaleone, né? É só de um cara. Né? De um cara. Se a bola chegar nele arrumada, beleza. Se a grande vantagem do Uruguai é talento. O Uruguai tem a melhor dupla de zaga da Copa e o melhor dupla de ataque, para mim, do mundo. O Suárez Cavani. E o Cavani. E Godin na defesa. E aquele Jiménez, pelo amor de Deus, são 2 monstros, 2 animais no bom sentido, né? Muito bem. Então, o Uruguai, aí eu acho amanhã o Uruguai favorito. Olha aí, depois da manhã, domingo, Espanha e os donos da casa, Zé Boquinha. Esse é um jogo que a Espanha pode botar a Rússia na roda, né? A Espanha, até agora, também não fez por merecer. A Espanha não jogou o futebol que a gente esperava dela, não. É um time que essa mudança do técnico, você vê como é que dizem que técnico só perde jogo, né? A mudança do técnico 2 dias antes da Copa começar pesou no início, nessa primeira fase, mas pesou mesmo. Ainda que o erro seja um ídolo, seja um cara carismático, que jogou tantos anos na seleção, foi capitão de seleção espanhola, ele não era o técnico, ele era o coordenador, ele não era nem o assistente técnico, era o coordenador da seleção. Aí sai o técnico, aí são 2 caminhos, né? O técnico eu acho que agiu muito mal, porque já tinha um compromisso acertado, e se ele começou a receber uma proposta do Real Madrid, ele teria que ter imediatamente comunicado ao presidente da federação, bem antes de chegar ao final, certo. E dizer para o cara, estou recebendo uma proposta que eu não posso deixar, eu não sei o que vai acontecer comigo aqui na seleção, e lá eu vou ter um caminho, eu vou dirigir o maior time do mundo. E se ele fala isso bem antes, e talvez até o cara ficasse bravo com ele, mas deixasse que ele dirigisse a Copa, mas 2 dias antes, o sujeito saber 5 minutos antes que ele assinasse o contrato, aí ficou um negócio meio chato. E ele já estava na Rússia, né? Já, ele estava pronto para jogar. Está pronto para jogar. Só que ele estava tudo combinado, ele pensou que ficasse por baixo dos panos. Não, mas a imprensa hoje não fica nada por baixo dos panos. Não, meu o cara filho. sabe tudo. Bom, na sua opinião também, a Espanha é favorita. E Croácia e Dinamarca. Você gostaria de ver bem esse jogo? Esse jogo, para mim, vai ser um dos bons jogos. O time da Dinamarca não é bom. O time da Dinamarca tem um ataque inteligente, muita velocidade. E o time da Croácia é o Uruguai aí, ó. É o que eu falei das 2 defesas que não tomaram gol ainda, é a Croácia e Uruguai. Mas é o mesmo estilo de jogo, Zé? Da Croácia e da Dinamarca? Não, diferente. Burocrático, então não. A Dinamarca é um pouco mais ágil. Agora, se o Cueva não perde aquele pênalti, a Dinamarca estaria fora da Copa. Não tem a menor dúvida. O Peru jogou muito melhor que a Dinamarca. E aquele pênalti era decisivo. Mas ainda acho que a Croácia tem um pouco mais de força física para ganhar esse jogo. Bom, pelo que vocês disseram aí, é claro que a seleção do Brasil tem time para passar pelo México. Que, aliás, o México vai... A lógica é Brasil passar. A lógica, quando se o México vai jogar igual jogou contra a Alemanha, pode se preparar. Vai se encolher lá atrás e tentar sair no contra-ataque. O técnico do México foi técnico de São Paulo, não é isso? Isso. Osório. E o time do México pode, tomara que seja aquilo, joga como nunca, né? E perde como sempre. É igual o seu time aqui. Meu time não, lá aqui no Vasco, vendo que coisa louca. Pois é. Bélgica e Japão. Não tem. Antigamente eu falava assim, leva 3, te dou 3, vale a cerveja. Isso aí é de 3 para 5. O Japão melhorou um pouco, né? Porque antigamente, quando o time era ruim, a gente falava que era tudo japonês. Né? Agora vocês viram a Bélgica nessa fase? Porque nas eliminatórias, todo mundo diz porque a Bélgica... Eles estão invictos há 30 jogos. jogos. Na Eurocopa, 39 jogos. Né? Isso.
Então... É um time que ser Tem muito respeitado. talento, um time Muita com muito coisa. talento. Exatamente. Aí está sem a zaga titular. Pois é. O Átila, para encerrar o bloco, coloca aquelas duas fotos de seleções aí, vê se é uma seleção de 70 e a outra seleção de 94. Vê aí para mim. Não tem comparação. Você tem saudade, Zé, dessa seleção? Muito. Isso era um time, né? Essa seleção ganhava de todas as outras do essa Brasil, é- de uns 3-0, pelo menos. Isso aí era um Foi time. o maior de futebol. time que o Brasil fez. E com detalhe, não tinha goleiro, né? Tinha 5 número 10 do time, né? Só isso. Só esse verdade. detalhe já... 5 número Na 10. Ah, época lá. que o número 10 era o craque, né? Pois é, essa aí foi de 94, né? Essa é uma seleção Pra mim, pragmática, foi- montada para jogar no resultado e conseguiu. Exatamente. Essa Adilson, aí- você conhece todo mundo, Zé Boquinha também. Tafarel. Tafarel, não é? Aí eu estou sem óculos. Você está sem óculos. Tafarel, Eu sei que Jorginho, Aldair- o Mauro Silva? Mauro Silva, O quarto, Eu estou sem óculos, eu não sei. Não, daqui eu nem branco sei. é lateral eu esquerdo. lembro quem era, Márcio. Márcio, exatamente. Márcio. Márcio Rocha. Um abraço, E vem Márcio Rocha. Marzinho, Romário, Dunga, Bebeto e Zinho. Márcio Santos. O direito aqui é quem na ponta? O Baixado? Mazinho. Foi quem diretou o time, né? Porque o titular era o Raí, capitão, inclusive. Isso. O time no terceiro jogo ele saiu. Exatamente. Daqui a pouco nós voltamos com o terceiro e último bloco. Segura aí rapidinho. É lá e cá. Muito bem, voltamos então com o terceiro e último bloco. A gente vai falar ainda alguma coisa sobre seleção. Vou aproveitar o Zé Boquinha aqui, né, com o Adilson, perguntar, Zé, me diz uma coisa, com essa. Eu estava vendo há pouco tempo uma matéria que dizia que em 1998, 2002, os jogadores convocados, a grande maioria jogavam no Brasil. E que jogavam no estrangeiro apenas 3 ou 2 ou no máximo 4, né? Agora é o contrário. Isso tem alguma influência? Como é que você vê isso? Muita influência. Eu falei de 58, né? Que jogadores que já estavam negociados com o futebol italiano Sim. saíram do time em função disso. O Júlio Botelho não foi nem convocado, que já tinha assinado, o Dino Sani saiu, o Mazzola saiu. Era uma outra maneira de ver. Jogava quem estava aqui. Sim. Isso foi acelerando com o desempenho e com a melhoria do futebol europeu, principalmente. Então, hoje, o cara que joga na Europa, ele disputa campeonatos muito pesadíssimos em relação ao nosso campeonato aqui. Eu acho o Campeonato Brasileiro muito competitivo, mas nivelado por baixo. Porque se pegar o Campeonato Espanhol, por exemplo, tem 3 times. Aqui não, pô. Aqui você vai jogar em Chapecó, você tem que suar sangue para ganhar, é um tanto melhor. O campeonato realmente é pegadíssimo, mas o nível está muito baixo. Então você tem que priorizar os jogadores que estão lá fora, a experiência internacional desses jogadores, e todas as seleções fazem isso, elas montam o time em função dos jogadores internacionais que elas têm. E principalmente aqueles que já ganharam títulos europeus, Champions League. A Alemanha, por exemplo, tem o melhor campeonato do mundo em termos técnicos. Então quem joga na Alemanha está um passo à frente. Além do fato que as nossas grandes estrelas foram todas embora, e elas vão embora cedo. Tem 2 aí arrumando a mala, né? O Vinícius Júnior, o Rodrigo dos Santos, os caras estão embora, vão ficar um pouco mais. O Vinícius já foi, o Rodrigo deve terminar o Campeonato Brasileiro depois. Então são jogadores que podiam despontar aqui, liderar seus times e serem estrelas dentro do Brasil, que vão ser. Vão ser estrelas pela televisão, para o torcedor brasileiro. E nós vamos ficar com a turma que fica aqui, que não tem que mercado. Tem um garoto do São Paulo que você falou, não? Como é que eu falei? Denis. Brenner, né? Tem o Denis também. O Denis está lá tá na Holanda. Deve dizer quem? O goleiro, não? Não, ponta direita. Não é Denis? Eu lembro. Fabinho é São Paulino. É o garoto que foi para Holanda. Está no Ajax? Joga pra burro, muito bom de bola. Meu caro Zé Boquinha, você conhece o futebol do Brasil há muito tempo. A Lei Pelé prejudicou os clubes? Cara, eu estava contando para o Adilson lá, nós estávamos esperando vocês, que em 1994 eu sempre fui muito agregado à Ponte Preta, cheguei até a ser diretor de futebol da Ponte Preta. Você disse que morou em Campinas, Eu inclusive. moro em Campinas. Faz 50 anos que eu moro em Campinas. Eu saio pelo mundo aí rodando bolsa, mas moro em Campinas. E o falecido Caixa d'Água, né, o Eduardo, e nós estávamos lá no Conselho Arbitral da Série B do Campeonato Brasileiro, eu representando a Ponte Preta. E ele entrou, pediu licença para nós. Eu não conhecia, né? Até perguntei quem que é, né? Esse é o Caixa d'Água, presidente da federação e tal. E ele deu uma aula de Lei Pelé para nós.
estava começando a discutir a votação da Lei Pelé no E Congresso. conhecia muito de direito esportivo, Muita né? coisa. Ele contou Gênio. item por item, ele me deu uma aula e terminou dizendo assim, isso aqui vai acabar com o futebol brasileiro. Não esqueço essa frase dele. E realmente acabou. O nosso futebol hoje é dirigido por empresários. Então, não é mais pelos clubes. Que o atleta no passado era patrimônio do clube. Patrimônio do clube. Havia muitos atletas que eram escravos, isso não tem a menor dúvida. Só que a Lei Pelé, que foi redigida pelo Juca Kfouri e pelo Panhoca, ela privilegiava muito o empresário, porque o Pelé era empresário naquela época. Então foi um negócio meio escuso e não se atentou para os detalhes que a lei poderia ter. Ela podia ser ótima se fosse adaptada a uma realidade. Sim. Tirasse esse trabalho escravo de alguns jogadores que ficavam no clube e não ganhavam nada, melhorasse um pouco esse aspecto, mas desse ao clube a liberdade de poder ter o jogador quando ele quisesse. Hoje não, né? O jogador é uma pizza hoje, né? Você quer fatiar em 4 ou em 8, né? Tem aquela piada, né, que a moça ligou e falou, não, eu não como tanto, faz em 4. O Adilson, nessa época ainda, naquela época, coisa assim, Poxa vida, assim, na minha época que eu sou de empresário, eu estava jogando futebol até hoje. Até hoje. Exato. Só que lá acabou o contrato, acabou. Adilson, flamenguista de coração, mas jogou, treinou no Vasco, né? Categoria de base. Como passou dizia, eu por lá. passei por lá, né? Exatamente. Mas aí, Zé, então você... Eu ia dizer isso, eu disse outro dia numa transmissão, que se tivesse o Campeonato Mundial de Empresários, o Brasil era a hora concurso, né? Campeão mundial, porque a gente ganhava disparado, né? Que não vale 10, Aí eu bato valendo pau 50, né? pro português, aquele Manuel português lá. Esse é um, né? Aqui tem uma Rapaz, dezena. aquele cara é monstro. Aquele cara compra aqui por 3 milhões, vende por 30. Absurdo. Verdade, hein? Pois é. Bom, nós vamos falar. Eu quero saber, por encerrar, vou fazer uma pergunta aqui ao Zé, mas antes, só para lembrar que o americano joga amanhã, joga com o Angra aqui no Ângelo de Carvalho, o Carapebus de técnico novo, Mauro, agora que foi técnico do Goitacás, né, técnico do Carapebus. O Soriano assumiu O Itaboraí e vai enfrentar o Carapebus amanhã ali em Cardoso Moreira. Uma beleza. Vamos comparecer aí, vocês que estão sócios do americano, torcedores. As regras, o time cigano jogando em Macaé, jogando em Cardoso Moreira, agora está pertinho, vocês devem comparecer esse jogo. Eu soube do Dr. Walter, falou comigo que em dezembro inaugura o estádio. Não, eu acho muito difícil. Eu acho difícil. Mas, Zé, apenas uma pergunta. Você que foi técnico do basquete do Automóvel Clube aqui numa campanha, como disse, em 2002, né? Ou 2001. Pois é. Me diz uma coisa. O basquete brasileiro, como é que está, que você colocaria o basquete brasileiro? A gente que viveu, eles não, aqui, Adilson talvez não, mas nós vivemos Vlamir, né? Valdemar, Rosa Branca, não é verdade? Aquele timaço do Brasil. E depois apareceu o Oscar. Mas como é que está o basquete brasileiro hoje? Só como uma coisa que vem da lembrança, eu comecei a jogar no 15 de Piracicaba com Vlamir, Pecente e Valdemar, que eram 3 campeões do mundo. E foi a minha escola, né? Foi por isso que eu desenvolvi rapidamente o meu jogo. O Biratã, da minha idade, jogamos juvenil junto. Tinha uma pá de jogadores, bicampeões do mundo, 2 medalhas olímpicas. Eu deixei o basquete em 2006 porque eu não aguentava mais ver tanta burrice e mau caratismo, né? A Confederação Brasileira fundou o basquete brasileiro, ficamos fora de 3 Olimpíadas, com 8 jogadores jogando na NBA, que é uma coisa que você começa a pensar, mas como, né? Como é que esses caras vão para a NBA e o Brasil não faz uma seleção competitiva? Porque tinha padrinhamento, tinha uma série de coisas envolvidas e a confederação só pensava nela, os dirigentes só pensavam neles. Hoje mudou muito com a criação da NBB, da Liga, o basquete brasileiro é uma realidade. Não técnica. O Brasil hoje não tem a força técnica que tinha de 20 anos atrás, até considerando a época de Oscar, Marcel, enfim. Que ganharam efetivamente um grande campeonato, foi aquele Pan-Americano, mas em termos de Mundial, de Olimpíada, não chegaram a lugar nenhum. Mas era um grande time. E hoje nós temos um grande campeonato, dirigido pelos clubes, sem a confederação só dá a parte estratégica, que já era um sonho antigo. Nós estamos na 10ª edição, já há televisão aberta fazendo basquete, o que é importantíssimo, nós ficamos anos sem ter televisão aberta, e só uma televisão fazendo, que era um vínculo apenas com a Sport TV, e isso aí diminui, né? Diminui o interesse pelo esporte, porque hoje em dia é televisão, se você não tiver na televisão, você não aparece em lugar nenhum. Então hoje o basquete é uma realidade em termos de estrutura, de organização, está crescendo, a gente vê com bons olhos, a seleção está bem treinada, trouxeram o técnico sérvio,
que é o Petrovic, irmão daquele Petrovic, que foi um dos maiores jogadores do mundo, falecido num acidente de automóvel. É um cara que dirigiu a seleção da Sérvia, um cara que conhece basquete, eu o conheço pessoalmente, sei o que ele sabe. Então nós temos um bom técnico, temos uma boa estrutura, não temos um grande time. Então aí vai depender muito desse trabalho do técnico, porque nós não temos jogadores fora de série mais. O feminino, Feminino daquela mal. era Marta, Paulo, Hortência... Acabou. Feminino hoje é 1 ou 2 times do país, para se formar uma seleção muito difícil. O feminino teve uma queda muito mais acentuada do que o masculino. Nós perdemos os clubes, né, formadores. Né? Hoje ninguém mais tem dinheiro para manter categoria de base, então nós não temos formação. E não temos quantidade para tirar a qualidade. Esse é o grande problema do basquete brasileiro. Mas está num caminho muito certo, muito bem administrado por gente que gosta do basquete, que trabalha para o basquete. O presidente da confederação mudou, é um ex-jogador, é um cara do Recife, o Gui, que tem condição financeira, não foi lá para roubar ninguém, nem vai precisar. Já conseguiu acertar com a FIBA a liberação do Brasil, que o Brasil estava proibido de disputar competições internacionais, porque devia uma nota preta, e hoje o Brasil pode disputar. Então, tudo isso aí são alentos, mas vai ser um negócio médio e longo prazo para a gente formar novamente uma seleção muito forte a nível internacional. Adilson, você está intimado a toda oportunidade que Zé Boquinha pintar no pedaço aí, você trazê-lo aqui. Vai ser sempre um prazer, um papo gostoso, um papo muito agradável. Né? Por isso que eu te disse. Zé Boquinha está aqui, vou levar na sexta-feira. Exatamente. Zé, brigadão, amigo. Valeu mesmo. Foi um prazer. Bom final de semana para vocês. Gente, um abraço a todos, um bom carinho. Tchau. O carinho da audiência, muito obrigado. E aquele recado de sempre, se beber, não dirige, mesmo e se dirigir, não beba. Tchau.